Ano de 1981. Um jovem dinamarquês, um anúncio em uma revista e um nome que entraria para a história. Assim começou a lenda do Metallica. Ninguém sabia que estavam prestes a criar algo que faria estremecer os alicerces da música. Mas não se engane, o Metallica não nasceu sob aplausos e estádios lotados. Nasceu entre brigas, traições e tragédias. Fique até o final e você vai entender porque o Metallica não só mudou a música, mas se tornou a banda de metal mais importante da história. Este vídeo é patrocinado pela Suburban Attack, um serviço especializado na fabricação de merch para bandas e festivais de música. Se você tem uma banda ou um festival, pode produzir todo o seu merchandising completo a partir de um único site, com frete grátis. Tem de tudo: camisetas e moletons, bonés, buttons, vinis, tudo em um só lugar e a apenas um clique de distância. Visite suburbanattack.com para mais informações. Você encontrará o link na descrição do vídeo. Lars Ulrich, filho do tenista profissional Torben Ulrich, tinha acabado de se mudar da Dinamarca para Los Angeles. Era novo na cidade, sem amigos, mas com uma obsessão, a nova onda do heavy metal britânico. Sem perder tempo, colocou um anúncio na revista Recycler. Baterista procura outros fãs de heavy metal para tocar. Influências: Diamond Head, Iron Maiden e Tears of Panther. Entre várias respostas, apenas uma mudaria sua vida, a de James Hetfield, filho de um proprietário de uma empresa de caminhões e de uma cantora de ópera. Dois mundos diferentes colidiam. Lars, o garoto europeu com ambição, e James, o jovem introvertido de classe média-baixa, criado entre ópera e crenças cristãs. Mas havia algo que os unia: a paixão pelo metal. Começaram a ensaiar juntos, e embora no início Hetfield não estivesse convencido com a forma de tocar de Ulrich, acabaram selando a aliança que daria vida ao Metallica. O ponto de virada veio graças a Brian Slagel, amigo de Lars e fundador da Metal Blade Records, que lhes ofereceu a chance de gravar uma música para a primeira coletânea do selo, chamada Metal Massacre. Assim, nasceu uma aliança que mudaria para sempre a história do rock. Mas o Metallica ainda não era Metallica. Faltava um nome e um terceiro integrante. Lars colocou outro anúncio na Recycler, ao qual respondeu um guitarrista chamado Dave Mustaine. Seu virtuosismo era impressionante, e seu equipamento ainda mais, por isso foi aceito imediatamente. Quanto ao nome Metallica, um amigo de Lars, Ron Quintana, queria criar uma revista de metal e estava em dúvida entre Metalmania ou Metallica. Lars, ao ouvir o nome Metallica, se apaixonou na hora. Gostou tanto que rapidamente recomendou a Quintana que chamasse o fanzine de Metalmania. Foi assim que a banda de Ulrich e Hetfield passou a se chamar Metallica. Com James no vocal e guitarra rítmica, Lars na bateria e Dave na guitarra solo, só faltava um baixista. O primeiro foi Ron McCavney, mas após o lançamento da Damn With The Lights na coletânea Metal Massacre de 1982, e com cada vez mais shows marcados, o Metallica decidiu buscar um novo baixista. Recomendados por Brian Slagel, foram a um show da banda Trauma, onde viram um jovem que os deixou de queixo caído. Esse jovem, com aparência de hippie, era Cliff Barton. Sua forma de tocar era única, e sua presença no palco era, sem dúvida, magnética. Mas havia uma condição: se quisessem que ele se juntasse à banda, teriam que se mudar para São Francisco, onde os novos sons ligados ao thrash estavam começando a gerar uma legião de seguidores, conhecida como Bay Area Bangers. Sem hesitar, o Metallica fez as malas e partiu para São Francisco. Mas nem tudo eram boas notícias.
Dave Mustaine, após muitos excessos e brigas, foi expulso da banda. Sua saída foi abrupta, e com ela nasceu outra banda lendária do metal, o Megadeth. Com Mustaine fora, chegou Kirk Hammett, que até então era guitarrista da Exodus. O estilo de Kirk se encaixou perfeitamente, e o Metallica encontrou sua formação definitiva. Com Dave Mustaine fora e Kirk Hammett recém-incorporado, o Metallica estava pronto para lançar seu primeiro álbum e conquistar o mundo. Em 1983, lançaram Kill 'Em All, uma explosão de fúria e velocidade que definiu o thrash metal. Faixas como Sick and Destry e Whiplash se tornaram hinos, marcando o início de uma revolução sonora no metal. Em 1984, veio o Ride the Lightning. Mais maduro e complexo, esse álbum explorou novos sons com faixas como Fade to Black e For Whom the Bell Tolls. Com esse segundo álbum, o Metallica começava a mostrar que não era só agressividade, mas também emoção e profundidade. Mas a glória traria dor. Em 1986, lançaram Master of Puppets, considerado por muitos sua obra-prima, e o primeiro álbum de thrash metal a ser certificado ouro sem apoio de videoclipes ou singles no rádio. A faixa homónima era uma crítica brutal ao vício, e cada riff era como um soco direto no estômago. Mas durante a turnê europeia, a tragédia atingiu o Metallica. Em 27 de setembro de 1986, o ônibus da banda capotou na Suécia. Cliff Barton, o carismático baixista, foi lançado para fora do veículo e acabou esmagado do dorso para cima, quando o ônibus caiu sobre ele. Sua morte deixou a banda devastada e em uma situação de profunda incerteza. Apesar da morte de um membro tão importante, o Metallica decidiu continuar, convencido de que Cliff teria desejado isso. Procuraram um novo baixista e, após diversas audições, escolheram Jason Newsted. A ferida ainda estava aberta, mas a lenda não pararia. Com Jason no baixo, o Metallica enfrentava um futuro incerto e seu luto por Cliff Barton se transformou em música. Em 1987, para apresentar Newsted aos fãs da banda, lançaram um grande álbum de covers das bandas que os influenciaram, intitulado Garage Days RR Visited. Já em 1988, lançaram And Justice for All, um álbum denso e complexo, carregado de críticas sociais. Embora o sucesso tenha sido estrondoso, a produção do disco foi polêmica, especialmente porque o baixo de Jason Newsted praticamente desapareceu da mixagem,
sendo impossível de ouvir em muitos momentos. Mesmo assim, o sucesso do álbum os levou à sua primeira indicação ao Grammy. Em 1991, o Metallica quebrou as barreiras do metal com seu álbum homónimo, mais conhecido como The Black Album. Com um som mais acessível ao grande público, faixas como Enter Sandman e Nothing Else Matters os catapultaram ao topo da música mundial. Ficou para a história o icónico show de 1991 no Monsters of Rock, diante de mais de 1,5 milhão de pessoas, realizado na antiga União Soviética. O sucesso do Black Album foi avassalador, mas também marcou uma divisão, com muitos fãs acusando a banda de ter se vendido ao comercial. Esse estouro de popularidade, sem precedentes no metal, levou o Metallica a lotar estádios e marcaria um ponto de inflexão em sua trajetória, o início de sua fase mais sombria. No final dos anos 90, o Metallica passou por uma mudança radical, não apenas musical, mas também estética, que os levaria a uma longa travessia pelo deserto. Seus integrantes cortaram as longas madeixas, e os dois álbuns seguintes, Load em 1996 e Reload em 1997, foram totalmente dominados por um som mais comercial, próximo ao metal alternativo que fazia sucesso na época. Essa mudança de imagem e sonoridade, claramente voltada para as tendências do momento, dividiu novamente os fãs. Além disso, a polêmica pública contra o Napster em 2000 por conta da pirataria musical gerou fortes críticas, revelando um Metallica mais corporativo do que rebelde. Em 2001, Jason Newsted deixou a banda, esgotado pela falta de espaço criativo. Isso marcou o início de uma crise profunda, com a banda mergulhada em conflitos internos, que culminaram com a entrada de James Hetfield em reabilitação. No meio dessa turbulência, em 2003 lançaram St. Anger, um disco amplamente criticado, conhecido pelo som metálico da caixa da bateria de Lars Ulrich e pela ausência total de solos de guitarra, uma tentativa de se aproximar do som no metal que dominava a época. O Metallica havia, definitivamente, tocado o fundo do poço. Após anos de turbulência, o Metallica buscava se reconectar com sua essência. Com a chegada de Robert Trujillo, ex-baixista do Suicidal Tendencies, o Metallica renasceu, provando que mesmo após conflitos e transformações, seu legado era indestrutível. Em 2008, lançaram Dead Magnetic, um retorno ao som trás de suas origens, recebido com entusiasmo pelos fãs. A banda, revitalizada, mostrou que ainda tinha força para liderar o metal. Em 2012, o Metallica deixou a Warner Bros. Records para lançar seu próprio selo, a Black Gnad Recordings. Por meio dele, passaram a produzir seus futuros lançamentos e a relançar todos os seus álbuns de estúdio, após terem adquirido os direitos sobre suas gravações. Um ano depois, em 8 de dezembro de 2013, alcançaram outro marco histórico ao realizar um show na Antártida, tornando-se assim a primeira banda a tocar nos 7 continentes em um único ano. Desde então, e com o lançamento de Hardwired to Self-Destruct em 2016, que marcou um retorno ao som cru dos primórdios, o Metallica tem continuado a demonstrar sua relevância e poder na cena musical, lotando estádios ao redor do mundo. Ao contrário de bandas como Slayer, conhecidas por sua agressividade constante, ou Megadeth,
Célebres por seu virtuosismo técnico, o Metallica explorou e expandiu seu som ao longo de toda a carreira. Eles passaram do thrash puro de Kill 'Em All para composições mais complexas em And Justice for All, hinos acessíveis no Black Album, e experimentações com o rock alternativo em Load e Hellwire. Essa capacidade de se reinventar sem perder a identidade é algo único dentro do gênero. No que diz respeito à composição e estrutura de suas músicas, o Metallica se destaca por estruturas longas e complexas, com mudanças de tempo e passagens instrumentais que flertam com o progressivo, como se ouve em Master of Puppets, One ou Fade to Black. Diferente do enfoque mais técnico e veloz do Megadeth, ou do estilo cru e direto do Slayer, o Metallica equilibra brutalidade e melodia, o que amplia seu apelo para além dos puristas do metal. Sua capacidade de transcender o thrash e levar esse género a públicos que jamais o haviam escutado, faz do Metallica a banda mais importante e influente da história do metal. E antes de me despedir, não se esqueça, se você é apaixonado por música, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma novidade. O melhor está sempre por vir. Settle the score.